Então, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estamos iniciando o módulo 5, a unidade 5. O fluido, a matéria invisível. O fluido cósmico universal e suas transformações. Os fluidos e informações de André Luiz. Esse fundo que está ali é assim mesmo? Deve ser, né? Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz e eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, desconhecidas nas faixas de evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias dos espíritos. Tenta ajeitar isso aqui, por favor, porque ficou no fundo ali, tem alguma coisa errada, isso aqui, ó. Ela é assim mesmo ou não, né? Volta tudinho de novo e começa para ver se é assim mesmo. Quem está em casa nos perdoe, essa é a primeira. Fluido cósmico universal. Eu acho que é assim mesmo, né? Nagai chegando aqui, ele vai me dizer se é assim mesmo. Então, o que ele está dizendo ali? Que quanto mais, vou ter que ler, quanto mais investiga a natureza, quanto mais se investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Existem, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria desconhecidas nas faixas de evolução humana, das quais, por enquanto, somente poderemos recolher informações pelas vias do Espírito, somente através das revelações. Isso aí a ciência já sabe, né? Que vivemos no meio de ondas, né? Tudo se propaga em forma de ondas. A luz é onda, a eletricidade é onda, o calor é onda, a matéria. O calor fica até fácil. Quando você vê o asfalto quente no calor, né? Você vê aquilo tremendo. Aquilo ali é onda, né? O Paulo está chegando, eu vou passar para ele aqui. Vamos lá. Não. O Paulo, aquele fundo é assim mesmo, com aquela primeira... Porque então eu fiz alguma coisa errada, né? Volta aí, foi coisa errada, erro meu então. Alguma coisa que eu apertei. Volta tudinho, apaga tudo e começa do zero. Porque ele está atrapalhando ali. Isso aí, volta tudinho. Toma, Paulo. Coloca aí. Senta de ônibus aí, cara, como é que... Eu não tinha visto isso, não. A gente não estava falando se as coisas iam pegar fogo, né? Imagina como é que vai ficar quando piorar a situação econômica.
Não, é isso que eu estou pensando. Mas tu acha que vai chegar a esse ponto? Tu acha que vai chegar a esse ponto? Ah, tá. Nego sabotar. Ah, tá vendo? Ele não pode, no texto sim, aquilo só tem na parte de, eu só boto figura nos títulos, ou quando tem que explicar alguma coisa da figura. Já? Então vamos lá. Deixa eu só tirar o som aqui do telefone para não ter perturbação. Cara, me desculpe. Bom, então nós estamos continuando aí, agora com algumas complementações tiradas do texto de André Luiz. Isso é importante porque a gente tem que entender que tanto no Livro dos Espíritos quanto as informações que tem na Gênese e no restante das obras básicas, elas estão calcadas ali em informações mais técnicas de mecanismos em cima do que se conhecia na época. Então tem muita coisa ali que não foi detalhada por conta do conhecimento da ciência material. Então André Luiz, quando traz, e aí mecanismos é lá em torno de 1950 e pouco, o Evolução também mais ou menos por aí, quer dizer, são as obras que também estão aquém do conhecimento de hoje, mas já tem uma atualização. Inclusive, na introdução aí, nessa introdução do mecanismo da mediunidade, ele vai falar exatamente, se eu não me engano, eu coloquei aí, a gente vai ver no texto, mas ele fala que quando ele faz comparações para trazer o mecanismo e a explicação científica, ele usa o conhecimento da ciência da época em que ele estava escrevendo. E ele lembra que as afirmações dos cientistas, o que ele afirma hoje, vai ser desmentido ou acertado, ajustado por um cientista depois, porque o fato é o mesmo, mas a explicação muda. E hoje em dia a velocidade dessas alterações são muitas. Então vamos lá. Esse trecho é tirado da introdução do mecanismo da mediunidade. Quanto mais investiga a natureza, mais se convence o homem de que vive num reino de ondas transfiguradas em luz, eletricidade, calor ou matéria, segundo o padrão vibratório em que se exprimam. Aí ele já está trazendo um conhecimento que hoje já é bem divulgado, que é a condição da matéria ela ter diferentes frequências vibratórias. Quanto maior a frequência vibratória, mais sutil é essa matéria. E tudo ali que ele falou, eletricidade, calor, tudo é matéria, com um padrão vibratório diferente. Então ele fala... Sim, mas a luz é movimento de elétrons. A base é exatamente essa. Toda matéria, ela é constituída de prótons, elétrons e nêutrons. Essas subpartículas que são constituídas de um monte de subpartículas. Cada partícula dessa tem um movimento. Então você movimenta o átomo todo, você movimenta cada partícula. A luz, ela é resultado de movimento de elétrons. Então, quando você bota eles em movimento, por isso que com a física quântica esse negócio deu uma melhorada. Porque o cara fala assim, pô, ele é onda ou é partícula?
é uma partícula que se movimenta e forma onda. Dentro da sutileza, é uma mistura dos dois. Alfredo conhecia a física. Era observação. Na época, sim. É porque qual era a dúvida na época? Os caras não sabiam se ela era uma coisa ou outra, na verdade ela se comporta de uma maneira e de outra, é isso que ele quis dizer, e dependia do observador. Então, tudo isso que ele está falando ali, ó, existe, no entanto, outras manifestações da luz, da eletricidade, do calor e da matéria, ou seja, a mesma coisa que ele citou ali em cima, desconhecidas na faixa de evolução humana. O que era desconhecido naquela época? Exatamente a sutileza da matéria. Hoje você sabe que a matéria é como, olha só, a gente já tinha isso na revelação. O que pensais que é a molécula nada mais é do que a aglomeração das moléculas primitivas. Aí tu joga isso da molécula para o átomo, que a molécula é composta de átomos, e dos átomos são compostos de partícula positiva, neutra e negativa. E cada uma dessas partículas, elas também são compostas por subpartículas. Então, por isso que tu vai chegar lá no fluido cósmico universal puro, é a matéria primitiva, que a aglomeração desses pontinhos positivo, neutro e negativo primordiais, mais simples possível, ele que aglomerado, associado por ação de forças, ele vai formando a matéria cada vez mais densa, dependendo do local que ela está, das forças que atuam. Ela vai variando. Nesse caso, eu até dei um exemplo, vamos ver se eu estava certo. Quando você pega um calor, você pega um asfalto quente, você vê a onda. Aquilo é o vapor, é o vapor. Aquilo ali não quer dizer que você esteja vendo ondas. Você está vendo a exalação, a emanação do calor. Aquilo ali são, por exemplo, se tiver molhado o chão, o que você vai ver ali é o vapor d'água. Se não tiver nada, você vai ver o ar quente que se condensa ali quando ele sobe, você vê mais ou menos. Aviação. Aí, então, no avião. Isso. Você vê aquilo são algumas vibrações que você vê. Não vibrações, é emanação dessas partículas. Como você, aquecendo água, tu não vê o vapor? O vapor é o quê? São moléculas de água em forma mais sutil. Quando você olha no avião, você não vê aquela condensação? Não, é condensação. Não. Condensação de ar. O ar frio, você vê o ar ali, ele deixa o rastro. Ele deixa aquele rastro que é o ar condensado. É um estado diferente. Exato, o ar passa ali e condensa. Aí você vê ele. Então, é isso que ele diz. Por enquanto, quer dizer, naquela época que escreveram isso, somente poderemos recolher informações pelas vias do Espírito, ou seja, pela revelação. Então, se você for ver esse texto aí, ele está num crescendo de informações. Se você for olhar hoje, isso aí você já tem um conhecimento mais profundo do que isso, porque você já entende que a matéria é sutil, entendeu? Aí vamos passar aí mais um. Tiago, passa aí um. Então foi.
aí ainda agora no Evolução em Dois Mundos, quando André Luiz fala sobre esse título, o subtítulo é Fluido Cósmico, Plasma Divino. Então ele diz, o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial, vivam e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Aí você imagina, aqui a gente imagina, o que a gente vê, no caso, se fizer uma análise aqui, tu vai ver a composição do ar, do aparelho que você tem, quanto melhor for o aparelho, mais coisas ele vai detectar. Quando ele fala no universo tem isso, você já sabe que o universo todo é preenchido de matéria. Você vendo ou não vendo, você já sabe, não existe o vácuo absoluto, que a gente chama de vácuo absoluto. O que seria o vácuo absoluto? A ausência total de matéria. Antigamente a gente falava, vamos fazer vácuo. Em laboratório a gente fazia isso, uma reação com ausência de ar. Você puxava com ar comprimido aquilo, mas depois se descobriu, você não existe o vácuo absoluto, tem sempre alguma coisa ali. Quando você fala em termos de universo, é coisa muito mais sutil. Você vai ter ali, desde o fluido cósmico universal puro, até as formas materiais, que estão ali porque estão aglutinadas por alguma força. Quando ele fala que é o hausto do Criador, porque é o pensamento divino que plasma essas coisas todas. Por isso que a gente diz, como é que Deus criou o universo? Pelo pensamento. Então, tudo que está ali, aí se fala que é o hausto, que é a força nervosa dele, porque é a psicosfera dele, vamos dizer assim. Como a gente fala, o nosso pedacinho de fluido, né? O que está aqui em torno de mim é resultado do que eu penso. E cada um de vocês. Quando a gente, às vezes não precisa nem se aproximar, porque a gente projeta. Se uma pessoa, às vezes, olha para outra e, pô, que pessoa chata, não sei o quê, ela pode pensar, a pessoa pode sentir aquilo. Pode sentir, dependendo da sensibilidade dela, assim, ela vai sentir um incômodo, vai desde assim, sentir nada, porque pode não ter essa sensibilidade, mas está pegando, a emanação está indo, como ela pode até identificar tranquilamente o que seja, dependendo da sensibilidade. Mas é uma interação. Isso por quê? Porque essa psicosfera, ela tem uma emanação natural. Quando você pensa conscientemente, ela se expande. Fizeram um teste com Chico Xavier. O cara vem com a fotografia Kirlian, que mostra a irradiação. Ele em prece, aquele negócio expandiu de uma maneira, ele falou, caramba, abriu. Então é a mesma coisa, se a gente projeta isso, é como se essa psicosfera se toca. Por isso que ele fala assim, às vezes a pessoa tem uma simpatia ou uma antipatia, sem mesmo se falarem, se conhecerem. Por quê? Exatamente, a gente fala que o santo não cruzou, mas na verdade é essa emanação de cada um que toca, que esbarra no outro, o cara sente. Aí tu imagina o pensamento de Deus nesse negócio todo, que é o que move esse negócio todo aí, e que é o mesmo quadro que tem ali, é o quadro que a gente está. Quando os espíritos falam para a gente, nós estamos envoltos no fluido cósmico universal, como os peixes estão dentro do oceano. Porque quando a gente pensa, isso exala e atinge o outro. Independente de eu jogar para o outro, se estiver no mesmo ambiente, é como se cada um viesse e jogasse uma aguinha ali, com a sua característica. E a gente vai entender como é que está a psicosfera do planeta. Exato. Você tem que imaginar o planeta, é como se fosse ali, ó, você está vendo a figura ali, imagina que essa nebulosa aí é uma galáxia.
Vamos supor que aquilo ali fosse o planeta Terra, só para imaginar o círculo. Em torno da Terra, além do que a gente conhece, estratosfera, as esferas da vida, né? Aquelas camadas circulares que estão em volta, que a gente dá nome por conta da composição, além dessa, que é física, eu estou chamando de física, porque chamar de material, tudo é material. Física é essa que a gente detecta mais, que a ciência mostra, fala. Tem a psicosfera, que é fruto dos pensamentos de todos os habitantes. Aí tu imagina, e isso, você está vendo o planeta aqui, os países estão aqui. Então, em cada área, você tem uma psicosfera característica ali, que é proveniente daquele pessoal que habita ali. Tu imagina hoje como é que está naquelas áreas de guerra. A psicosfera de sofrimento, de agressividade, esse negócio todo. Aí você pega, como você vê, um monte de postagens, que antigamente era só o pensamento, né? Tu pensava, tu via uma notícia na televisão e tu ficava pensando naquilo, não sei o quê. Hoje em dia isso multiplicou, porque qualquer um com celular vai lá e bota um negócio daquele. Isso se propaga com uma velocidade muito grande e as pessoas vão entrando naquele clima. Ou seja, você espalha esse tipo de pensamento muito mais rápido. E o pessoal se impressiona. Dificilmente a pessoa se preocupa em multiplicar uma notícia boa. Mas quando é notícia ruim, é que nem o pessoal, notícia ruim corre, voa. Medo. Mas é que causa o medo e o medo atrai mais. Cada característica. Ontem a gente estava estudando isso lá no Instrução dos Espíritos, na parte que o Dr. Erma, era o Dr. Erma ou Balta não, o Dr. Erma, que ele fala exatamente isso. A característica de cada um, o que a pessoa cria para ela. E aquilo ali vai gerando uma série de coisas. Se você está pensando no bem, tu vai atrair companhias boas, tanto encarnada quanto desencarnada. Encarnada, às vezes, porque tu não está vendo, mas desencarnada, com certeza tu está atraindo, porque eles percebem realmente a vibração que está ali. Aí o cara vai. Aí aquele negócio, tu entra naquele círculo vicioso. Se eu fico temeroso e desenvolvo aquilo, aí vai virando paranoia, os espíritos que pensam assim, que tem essa, vai chegando, e aí você vai, aí é uma retroalimentação. Ué, mas é exatamente. Exatamente. E aí tu pega, tu vê o número de pessoas com depressão. E hoje você não está seguro assim. Antigamente, a gente, por exemplo, com as crianças, a gente falou isso no encontro lá do uso da multimídia, da mídia, mau uso da mídia, a influência na saúde da alma. Quando você fala nas crianças, antigamente, eu lembro, as minhas filhas, a gente conseguiu segurar ao máximo. Ela ia para a evangelização, aí ia fazendo 15, 16, aí começava uma festinha. Enquanto está ali na tua casa, tudo bem, aí começa a interação com a escola. Aí com o colega, aí já tem um choque de educação. Da que você está dando, na que vê na escola, nas outras famílias. Aí começa a ir para a festinha. Não sei, aí não, vai para a festa depois que ir para o centro. Quer dizer, ainda conseguimos segurar um bom tempo. Mas naquela época o cuidado era esse, você não deixa para ir aqui, não deixa para ir ali, controla um local assim, assado. Hoje a criança pode estar, o jovem ou a criança, ou até o adulto mesmo, pode estar no quarto da tua casa e você achar que ele está seguro e ele pode ir lá tendo acesso a materiais e pensamentos que pode estar causando um desequilíbrio tremendo nele. Aí você vê, às vezes, uma pessoa está ali, entra em depressão,
se tiver essa característica, aí vai se alimentando daquilo, vai indo, vai indo, vai indo. Por quê? Tudo é o pensamento, é o mesmo mecanismo. Por isso que a gente fala, não tem coisa nova, é esse mecanismo. Só que ele está multiplicado pela ação. Hoje não é só o movimento do pensamento humano para o outro. O humano usa essa tecnologia para multiplicar a força do pensamento dele. Aí ele vai magnetizando, vai criando uma corte. Por isso que tem que se ter um cuidado danado. Pode passar aí. Então, isso é muito sério. Aí entra uma outra informação que aumenta a responsabilidade da gente. E entendendo isso, fale. Droga, bebida. Então ele sabe como é que a droga chegava na casa dele? O pai trancava ele no quarto, ele ficava no quarto, aí ele queria mais sair, ele pedia lanche. O lanche, não vou dizer o nome dele, do máquina, vinha lá e pedia o número 3, número 2, já sabia o que era, vinha lá o lanche. Normal, mas com a droga. Você conhece aí? É, sofisticação. Com certeza, com certeza. Aí, o que acontece? As pessoas que defendem esse tipo de coisa nunca passaram por isso, não tem um filho, não tem um ente querido que já se danou por causa disso. Aí defende. É muito, porque você regula, mas tem uso medicinal. O uso medicinal é uma coisa, liberação é outra coisa. Você pode regular isso. Eu nunca tive esse problema com o filho, mas atendendo aquilo que nós já atendemos de pessoas drogadas no vício, poxa, muito pai e a mãe sofrem, não só Sim. o viciado, mas os pais. Não, também, mas é isso. Não precisa nem você passar essa experiência, a gente está tendo. Porque quem é usuário, quem está no oba-oba, talvez não sinta. Porque está ali, o cara, tipo, não tem nenhuma perspectiva. Mas, se é com teu filho, as pessoas sentem mais quando é com o filho, quando é consigo próprio, nesse caso. Porque até tu tomar consciência, tu está ali na bagunça, na bandalha, tu não está nem aí. Mas quando tu vê o sofrimento de um filho, ou se você tiver sensibilidade, você vê, passa nessas cracolândias aí, você vê qual o estado daqueles espíritos ali. Por conta de quê? Aí você tem, além do que a droga faz, você tem a obsessão ali por conta da psicosfera. Atrai aqueles pensamentos, os caras... Aí começa, os caras usufruem, os espíritos encarnados usufruem da matéria sutil que ele ingere. Aí ele fica, aí o que acontece? Acaba para mim. Eu sugestiono ele para ele fumar mais, ou fazer o que for, fumar, o que for, consumir mais, para eu chegar lá e ainda ficar sugando ele. Quer dizer, entra num círculo vicioso ali. Mas, bom, vamos lá, vamos voltar para aqui. Também isso aqui tem a ver com o pensamento, porque ele vai trazendo os conceitos para a gente, porque Deus o Criador, tudo bem. Mas a figura de Jesus, que para muitas religiões se confundem Jesus com Deus. Mas até por quê? Porque o conhecimento espírita traz Jesus com essa situação de co-criador em plano maior. Quer dizer, espíritos que já atingiram um degrau evolutivo, que eles já fazem parte da criação, eles têm uma tarefa, é como se a gente estivesse aqui. Tem as posições
de trabalho dentro de qualquer organização. Então, aí ele traz o conceito, primeiro, de cocriação em plano maior. Então, ele fala que nessa substância original, o fluido cósmico universal que está ali, em que o hausto divino, o pensamento divino trabalha ali para montar as formas, ele fala, no influxo do próprio Senhor Supremo, também operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indestrutível, em os grandes devas da teologia hindu, ou os arcanjos da interpretação de variados tempos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros de energia com que constroem os sistemas da imensidade, que foi o caso de Jesus. Aí ele diz, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Ou seja, esses espíritos, como Jesus, por isso que Jesus fala, eu e o Pai somos um. Mas ele está alinhado totalmente com Deus. E é um colaborador. Então, Jesus, como essas pessoas não tinham esse conhecimento na época, ou nós, né, que estivemos lá na época, achava e confundia que Jesus era Deus. Mas se você olhar por esse aspecto, para a Terra, Jesus realmente representa essa criação. Só que não é criador primário. Criador primário, só Deus. Que é aquele aspecto que a gente estudou, né, dos atributos de Deus. Ele é único, não pode ter outro, senão não seria Deus. Mas tem os co-criadores em plano maior, que justifica aquilo que a gente vê lá no Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Em a natureza tudo trabalha. Então, desde o mais simples ao mais elevado, tem trabalho para todo mundo. E aí é a condição de mostrar para a gente tanto aquela interpretação das religiões todas, né, no mundo todo, quanto na condição da responsabilidade desses espíritos. Por isso diz, Jesus é o governador do planeta. E aí ele vai trazer depois, pode passar, o conceito de cocriação em plano menor. Ele continua ainda aí, né? Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, com moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam por fim, de vez que o espírito criado pode formar e cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Aí, qual a figura que a gente pode para fixar isso? É como se você pegasse um barro para moldar. Quando ele fala ali, quando você lê ali que elas convertem esse plasma em habitações, é como se você pega o barro e você vai formando. Só que você faz isso com a mão, eles fazem com o pensamento. Então eles imaginam, projetam e plasmam aquilo ali. Um parêntese. Esses são os espíritos evoluídos e alinhados com Deus e que fazem essa construção no bem. A gente não pode esquecer que os espíritos chegam a um nível de conhecimento, mas não moralidade, eles sabem manipular também, mas manipulam afastados do pensamento divino. Aí um exemplo disso clássico que a gente tem é o livro Libertação, que mostra aquela colônia espiritual construída pelos espíritos que trabalham contra Jesus especificamente, porque está se referindo aos arredores da Terra, né? São os inimigos do bem. Então existe, essa luta do bem contra o mal, ela existe, mas não no nível de Deus, por causa daquele raciocínio. Pô, se Deus é único, todo-poderoso, ele não pode ter um contraponto que ofereça resistência a ele. Mas Deus, isso é organização do universo.
vai explicar a harmonia do universo. Só que quando você desce para o nível dos planetas, você vai ver que até o nível do nosso planeta mais evoluído não. Quando você chegar lá, um planeta feliz, você não vai ter espíritos, o entorno dele não vai ser de espíritos com problema igual a gente. Vai ser espíritos já resolvidos. Mas no nível do nosso planeta, esses locais espirituais, essas estações, né, que a gente chama de colônias, né, elas que estão aí em torno desses planetas, elas têm essa briga, e tem os caras combatendo Jesus, querendo ficar ali na bagunça, querendo sugar e querendo fazer essas coisas todas. Pode passar mais um aí. Se tiver dúvida, falem. Agora ele fala das forças atômicas, ainda debaixo do tema fluido cósmico universal. Por que isso é importante? Porque ele está falando exatamente o que faz essas aglomerações serem estáveis ou não. Sob a orientação das inteligências superiores, congrega-se os átomos em colmeias imensas. Aí tu continua imaginando, você está pegando aquela massa de barro e você vai moldando. Sob a pressão espiritual, aqui a gente faz a pressão com a mão para juntar o barro. Ele está falando ali uma pressão espiritualmente dirigida, quer dizer, o pensamento atuando naquelas partículas, de ondas eletromagnéticas são controladas, reduzidas às áreas espaciais intraatômicas. Ou seja, é como se você tivesse esses espaços entre átomos e você vai comprimindo ele. Quando você vai juntando, você vai dando mais solidez. É como você está fazendo qualquer coisa. Vai fazer uma almôndega. Está lá toda espalhada. Você vai apertando, apertando, vai diminuindo, tirando o ar, agregando, e ela vai ficando mais sólida. É assim que faz. Para que, aí ela faz isso, mas sem perda de movimento, para que se transformem na massa nuclear adensada. A adensada é mais densa. De que se esculpem os planetas, em cujo seio as mônadas celestes encontrarão adequado berço ao desenvolvimento. As mônadas celestes é o princípio inteligente na sua forma mais primária lá, que vai se juntar a esse planeta, e aí a gente vai pensar a Terra, como hoje a gente conhece, como isso aconteceu, né? Aquela massa em ignição, saída do Sol, vai resfriando, pressão diminuindo, tirando todas aquelas condições vamos dizer assim, violentas do planeta. Quando ela vai acalmando, aqueles vapores, aquelas substâncias que estão em estado sutil, vai condensando e vai baixando, vai precipitando na Terra. E aí você vai ver os metais mais pesados primeiro, vai depositando, vai caindo, e quando cria o clima necessário, eles vêm com a mônada celeste. E isso vale para qualquer planeta. Essa mônada é o princípio inteligente. É o princípio. Ali é o seguinte, vamos imaginar assim, são as sementes que você vai jogar ali para o negócio começar a rolar. Mas essa criação, hoje a gente tem toda a história de como a Terra foi criada. Não é? Isso vale para todos os planetas. Qual a diferença? São as condições materiais de cada um. Umas diferenças, mas o processo é o mesmo. Uma massa em ignição, vai acalmando, vai fazendo, aí os espíritos dirigindo, vai montando as formas, vai fazendo isso, aí vai sendo os reinos inferiores. Tem variação? Tem variação nas espécies que são colocadas ali. Mas os reinos, ele até fala, tem no Livro dos Espíritos, como é a vida nos planetas
mais evoluídos, mais superiores. Aí ele fala, as plantas são mais bonitas, os animais participam mais da vida do homem, mas vegetal é vegetal, animal é animal e o homem é homem. Todo material físico possui princípio inteligente, por exemplo, a pedra. Tem princípio inteligente. O princípio inteligente está ali como algo, vou te falar assim, vou explicar como a gente explicava sempre lá no Medicina. Você está fazendo um pão, você tem um material ali, né? Você vai, junta a massa, junta tudo. O princípio inteligente está ali, mas ele não é unidade, ele é um dos ingredientes que está misturado ali. Então, nos reinos inferiores, você não tem uma individualidade ali. Você tem uma massa que vai enriquecendo com aquelas experiências. Quando você chega no reino animal, quando você está próximo ali do reino nominal, as coisas vão se aprumando, mas você ainda não tem, você tem a chamada alma grupo, porque aquele material que está ali já está mais desenvolvido. Quando você chega e individualiza, é no reino humano, que você tem individualidade, ele reconhece a si mesmo e a existência de Deus. Ele tem aquela noção de que ele é uma criatura. Não entender Deus, mas assim, ele se reconhece. Ele se reconhece. Então, é um momento de você estar fazendo a massa do pão, ele está nos reinos inferiores. Mas ele está crescendo, ele está agregando e está pegando propriedades ali. Quando você pega ele, tira e individualiza, e você bota lá e você tem o pão. Aí ele virou um espírito. Então, é por isso que às vezes é difícil, a pessoa quer fazer uma analogia de falar assim, não, eu fui um passarinho. Não, o princípio inteligente passa por essas espécies. Mas ele não é uma individualidade com esse sentido de consciência. Tanto que, mas quando chega no reino animal, ele já está com uma unidade, como da mesma maneira, como a gente pega ali e pega a massa, mas não foi no forno ainda não virou o pãozinho. Então, por que isso? A gente tem que entender. Não é de repente que ele se individualiza. Ele vai formando esse troço no processo geral de passagem de reino para reino. Então, quando ele chega no reino animal, ele já está mais próximo da individualização. Por isso que a gente confunde muita coisa. O animal tem um tipo de procedimento que a gente acha que aquilo é inteligência. Ele tem uma reação que a gente acha que aquilo é um sentimento humano. Não é, mas é o caminho, ele está chegando, é exatamente isso. Porque não tem como, é igual a natureza não dá saltos. Ele não vai do 0 ao 100 numa hora. Ele vai vindo. Quando é que começa isso? Começa lá, quando você une a matéria ao princípio inteligente. Uma hora aquilo ali vai aparecer, não quer dizer que foi criado naquele momento ou que aquilo aconteceu naquele momento, naquele ponto. Não, naquele momento, aquilo ali se mostrou numa condição que você detectou. Entendeu? Ele deu um pico que você, tem ali. Mas já estava vindo. Porque senão não tem sentido. Foi aqui. E eles, tanto que eles precisam, o princípio inteligente, para ele ter a primeira encarnação no reino humano, ele passa por um ajuste no plano espiritual. Não é uma passagem sem interferência externa. Tem que sofrer umas modificaçõezinhas para ele poder ter a encarnação como ser humano. Pode dar mais uma passada aí. Aí agora ele completa isso com o conceito de cocriação em plano menor.
Então ele fala, em análogo ao alicerce, quer dizer, baseado nisso tudo que falou lá, as inteligências humanas que ombreiam conosco, ou seja, nós, utilizam o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim o veículo físico-psicossomático, que é o nosso conjunto todo, em que se exprimem ou cunhando as civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada, porque é a participação nossa, com essa composição, influenciando no corpo, e influenciando em tudo aquilo que está ao nosso lado, que é o que ele deve seguir a esse texto. Dá mais uma passada aí. Não, ele não fala mais, mas a gente completa. Quando você dá essa responsabilidade de cocriação, por quê? Porque a gente interfere em tudo mesmo não querendo. A gente não falou que o nosso pensamento exala, esbarra no outro, faz isso. E a gente tem tipo assim, fazer a nossa parte na criação. Desde as coisas mais materiais, que é você cuidar do planeta, cuidar dos seres inferiores que estão sob nossa responsabilidade. Então, quando você tem um princípio inteligente, por exemplo, um animal doméstico, quando você traz o animal doméstico para perto de você está tendo uma responsabilidade, da mesma maneira como os espíritos têm com a gente. Você é responsável pelo desenvolvimento daquele princípio inteligente que você acolheu ali. Então, se você maltrata, se você induz ele à violência, você está trabalhando naquele princípio inteligente. E isso é a parte nossa na criação. Quando eu desdenho a natureza, isso tanto em pequena ou grande proporção. Aí vai depender da posição de cada um, tu interfere mais ou menos, mas é a responsabilidade, porque a gente faz a mesma coisa. Como ele fala lá do pensamento. Desde o outro, na relação com o outro, como a relação com tudo que existe no planeta. A gente está com isso. E o último item, esse item 13 aí, alma e fluidos. Então ele fala, definimos o fluido, aí está fazendo uma definição geral de fluido, dessa ou daquela procedência, como sendo um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente a mínima pressão. Lembra daquela, você tem o fluido e você joga o pensamento, você aglomera, você dispersa. Então isso é uma outra definição, outra maneira de ver o fluido, que ele fala que é o corpo que está lá cedendo a mínima pressão. E ele vai fazer o quê? Movendo-se entre si, quando retidas por um agente de retenção, ou seja, uma força que segura ela ali, ou separando-se, quando entrega a si mesmo. Imagina uma bola de gás, um chumaço de bola de gás, que você pega uma a uma e vai juntando aqui, segurando, e amarra elas. É uma força que você está pegando e aglomerando elas. É aquela primeira parte. Tu pega e corta, elas vão se espalhar. Essas partículas sutis, elas funcionam assim. Elas estão dispersas. Se você usar uma força e aglomerar elas, se isso for estável, ela fica. Se a força quer atuar ali e manter ela, ela fica. Se não for estável, ou quando perder a estabilidade, ela se espalha. Por quê? Ela só fica junta se tiver forças atuando. Em termos de reação química, que a gente sempre estudou, na ciência, na época de ciência, cara, que a gente escuta, as forças intermoleculares, intramoleculares, quer dizer, dentro da molécula, intermoleculares, entre as moléculas, que é o que a força de Van der Waals, força de não sei o quê. Que coisa é isso? A gente escuta isso, vou aplicar isso aonde, como? São exatamente essas forças que atuam, que fazem as combinações.
um elemento A com o elemento B, fazendo uma composição AB. Aí ele fala, temos assim os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Mas agora, com essa visão, tudo é matéria. O que modifica ali? A forma de apresentação dela, a estrutura que ela tem, que pode ser mais densa, pode ser mais sutil, que vai depender sempre da força que está atuando sobre elas. Alguma dúvida aí? Porque aí, o que ele está fazendo? Esses textos, ele vai explicando de diversas maneiras a mesma coisa. Quer dizer, não a mesma coisa. Está falando de fluidos, mas assim, cada definição, cada texto desse traz uma coisinha a mais para você ir montando um entendimento em torno daquilo ali. Pode passar mais uma aí. Eu não lembro se essa é a última ou não. Oi? Ah, então é. Então, mas assim, a última desse, almas e fluidos. Bom, vamos ver mais essa. Quando chegar a hora de parar, vocês avisam. Não só essa aí eu não falei. Aí continua ainda falando sob o título lá de almas e fluidos, num subtítulo falando do fluido vivo. O que seria isso? Então, esse fluido, a gente influencia aqui, quando está encarnado, no nosso ambiente. Os desencarnados também. Então, por que eles chamam de fluido vivo? No plano espiritual, o homem desencarnado vai lidar mais diretamente com um fluido vivo e multiforme, estuante e inestancável a nascer-lhe da própria alma. O que ele quer dizer com isso? Lá no plano espiritual, a gente sabe que tem plano espiritual aqui, mas lá que ele está falando é quando você está afastado do mundo material, e, por exemplo, na colônia ou na erraticidade, esse fluido é mais limpo, é mais sutil. Ele é mais impressionável pelo pensamento. Então, por isso que o espírito, quando desencarna, o cara está com um problema aqui, aí, por exemplo, se suicida para acabar com o problema. Aí tu atende ele na reunião de obsessão e ele fala, caramba, pensei que o troço ia acabar, eu estou sofrendo mais ainda. Até porque o pensamento dele interfere mais, tem mais efeito no corpo espiritual dele do que tinha no corpo físico. Porque ele está com um corpo mais sutil. Os fluidos que estão em torno dele são mais sutis, então ficam mais sensíveis ao pensamento dele. É isso que ele quer dizer ali. O cara chega lá e fala, pô, o fluido está vivo, eu penso, eu já sinto. Potencializa tudo, entendeu? Pô, quando ele lembra, exatamente isso. Pô, é só ele lembrar, ele vivencia aquilo de novo, porque ele modifica a parada toda. E ele não entende. Enquanto ele não entender, e a gente fala, não, é o teu pensamento, calma, esquece lá, presta atenção no que eu estou falando, para você desviar ele daquilo, senão o cara vai ficar naquele looping de sofrimento, de não sei o que, e não consegue se desgarrar. Então ele fala, de vez que podemos defini-lo até ser por ponto, por subproduto do fluido cósmico, absorvido pela mente humana, em processo vitalista, semelhante à respiração. Então você absorve, o que ele quer dizer com isso? Da mesma maneira que eu respiro, aí respiro ar, jogo o CO2 para fora. Quando eu absorvo o fluido, ele passa por mim e ele pega a minha característica. É igual a água no vaso, por isso que tem aquela fala de Paulo, né? Vaso sujo, água limpa, meu amigo, vai sair água suja. Então, ele puxa, absorve o fluido cósmico universal, o fluido, como a gente aqui também. Só que lá é mais sensível. Tu absorve o fluido ambiente, ele pega a tua característica e você exala aquilo ali. Por isso que a gente joga para o ambiente, o fluido ambiente é um somatório dos nossos pensamentos, do fluido de cada um. Aí ele fala,
qual criatura assimila a força emanante do Criador, esparsa em todo o cósmico, transubstanciando-se, ou seja, modificando-a sob a própria responsabilidade, para influenciar na criação a partir de si mesma. Olha aquela responsabilidade da cocriação. Porque eu estou jogando para o ambiente, a minha característica eu estou jogando. Se for boa, eu estou contribuindo para o negócio ficar legal. Se for ruim, eu estou poluindo o ambiente mental. Aquela psicosfera que a gente está falando. O planeta, numa época de sofrimento, imagina a psicosfera como está nessas áreas de sofrimento. Por isso que a prece, por isso que se fala, para prece, para orar pelo outro. Está aqui. Quando tem os pensamentos de prece, você é como que você pegasse aquele desengordurante e jogasse lá no forno. Você vai dissolvendo aquela parte fluídica ali. E é isso que a prece faz. Individualmente, a gente está limpando, quer dizer, se você faz essa prece, modificando o teu pensamento, vibrando naquilo ali. Não adianta só repetir e você não mudar o teu pensamento, porque aí não vai ter esse efeito. Vai? Marca aí, ó. Marca o número dessa, porque aí essa aí, o número está atrás do... Está atrás ali do nome. Pela anterior, pela seguinte. Essa aí já é a seguinte, hein? Essa vai começar nessa, porque essa aí a gente não fez. Bom, então vamos lá. Querido Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estudo e de trabalho. Permita, Senhor, que possamos assimilar todos os ensinamentos que essa bendita doutrina traz para todos nós e que isso possa nos fazer cada vez melhor em relação a como chegamos às casas espíritas. Permita, Senhor, que esses espíritos amigos nos amparem, nos continuem ajudando, para que possamos fazer um bom proveito dessa doutrina tão querida e que nos esclarece tanto. Em teu nome, Senhor, em nome dos amigos espirituais, dirigentes da casa, mas, acima de tudo, em nome de Deus, nós pedimos permissão para dar por encerrada esta nossa fase de estudos. Esteja conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.